Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Valéria Fagundes, psicóloga e trabalho na preparação para as provas de vestibular e para as provas do Enem. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @psicovaleriafagundes, onde você vai ter aí muito conteúdo voltado para este mundo das provas de vestibulares e como lidar também com as questões emocionais. E eu resolvi fazer o vídeo de hoje para a gente falar um pouquinho das perguntas que me fizeram lá no Instagram. Primeiro a gente precisa entender o que é foco, primeiro a gente precisa entender como lidar com tudo isso. Estamos vivendo numa pandemia, todo mundo já sabe, estamos vivendo num momento extremamente intenso e difícil. Para uma pessoa que não estivesse no mundo de vestibular, tu imagina para quem já está no mundo de vestibular, no mundo onde é um momento mais intenso, é um momento muito difícil e é onde a gente precisa aprender a lidar ainda com as nossas emoções. E quando a gente fala de foco, a gente precisa entender que quando a gente pensa em algo que a gente quer tanto fazer, a gente precisa definir algumas metas. Primeiro, a gente precisa definir de forma muito clara qual que é a sua meta, qual que é o seu grande objetivo. A partir daí, você definir quais são as suas prioridades, quais são os pontos aonde você quer colocar como objetivo principal daquilo que você realmente quer atingir. Para isso, a gente precisa também pensar que a gente tem que ter um planejamento. E o teu planejamento, ele pode ser modificado inúmeras vezes, desde que você consiga cumpri-lo. O planejamento, ele não serve só para a gente montar um horário bonito, onde a gente vai ter ali e colocar na parede. Não. O planejamento, ele serve para que você consiga visualizar todas as tarefas que você tem para fazer e onde você consiga se sentir realmente aproveitando e estudando e dedicando o seu tempo necessário para atingir aquele seu objetivo. Faz sentido? Então, o planejamento ele é muito importante para que a gente possa ter um processo de definição de foco. Eu gosto muito de uma frase que é: foco é muitas vezes uma questão de definir o que você não vai fazer. Ou seja, quando eu consigo definir quais são as minhas prioridades, eu consigo definir também que talvez ficar até tarde assistindo uma série vai ficar fora do meu contexto ou vai ser inviável de eu no outro dia acordar super cedo para poder estudar, porque acordar super cedo para poder estudar era uma prioridade que eu tenho, é uma prioridade, então se é uma prioridade eu vou ter que abdicar de algumas outras tarefas que eu gostaria de fazer, como por exemplo ficar até tarde assistindo uma série. Então, quando eu consigo definir de forma clara e realmente faça sentido para mim quais são as minhas metas e quais são as minhas prioridades, eu também vou conseguir colocar na ponta do lápis e colocar na balança realmente quais são as minhas tarefas que eu vou ter que abrir mão nesse primeiro momento para eu atingir aquilo que eu realmente quero. Um outro ponto que eu gosto de usar também como exemplo é em relação ao celular. Algumas pessoas ficam muito tempo nas redes sociais e agora a gente tem ficado cada vez mais conectado. Eu, por exemplo, estou atendendo de forma online, então eu tenho ficado muitas vezes conectada, seja no computador, seja no celular. Então isso realmente está gerando muito mais ansiedade e angústia, porque a gente está o tempo todo mexendo numa tela e isso gera muito mais angústia para algumas pessoas. Então a gente precisa começar a colocar na ponta do lápis, né? Na balança, colocar os pesos e começar a definir o que eu vou dar como prioridade. Então no meu caso, a minha prioridade são os meus atendimentos. Então eu coloco toda a minha energia para eu atender. Depois que eu consigo atender os meus pacientes, que eu consigo estar em volta com eles, porque esta é a minha prioridade, eu consigo administrar e dar um pouquinho, se sobrar um pouco mais de tempo, se eu tenho um pouco mais de energia, aí eu me dedico para as redes sociais ou para fazer outras coisas voltadas para o mundo da tecnologia. Caso contrário, eu simplesmente desligo o telefone, não desligar totalmente, mas no sentido de deixo ele de lado, carregando e me foco em outras tarefas que eu queira fazer, né? Então a gente precisa entender o que é prioridade, porque senão realmente fica muito pesado lidar com o momento em que estamos passando, com o momento de vida, de quarentena e de estudos, e realmente isso se torna muito mais difícil de conseguir administrar. Faz sentido? Talvez essa pergunta tenha te ajudado, não só para quem me fez, mas eu acho que para muitas pessoas que estão passando aí com muita dificuldade de como administrar e como organizar tudo isso. Tá bem? Vamos então para a próxima pergunta.
Pois então, algumas pessoas quando ficam muito mais ansiosas, elas descontam na alimentação. Ou seja, eu como muito ou eu não como nada. Então, um ponto principal é fazer com que a gente consiga entender que estamos vivendo num momento de ansiedade. E essa ansiedade, ela vem decorrente de 2 fatores muito importantes que está acontecendo. Na sua vida, principalmente, né? Então, o primeiro processo, que é o vestibular, onde você já estaria com uma ansiedade mais elevada do que o normal. E o segundo ponto, que estamos vivendo numa pandemia, ou seja, as pessoas estão cada vez mais ansiosas por medo de não saber o que vai acontecer, de não ter um tempo aonde isso vai acabar. Enfim, as pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas e muitas pessoas descontam, sim, a sua ansiedade na parte da alimentação. Então, é muito importante que você consiga entender neste momento que entender essa ansiedade, entender o que é essa alimentação ou por que você não está conseguindo se alimentar. Você trouxe na frase que está estudando muitas horas por dia. Será que estudar tantas horas por dia vai fazer com que você atinja esse tão sonhado objetivo? Porque daqui a pouco, se você não está conseguindo se alimentar, uma hora o teu corpo vai cobrar. E essa cobrança pode vir de um momento não tão agradável. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele vai reagir quando a gente não está agindo de um jeito mais adequado. Ou seja, se eu não tô dormindo bem, se eu não tô fazendo atividade física, se eu não tô me alimentando direito. Em algum momento, esses 3 fatores na nossa vida, quando eles não estão de forma muito balanceada e organizada, o nosso corpo em algum momento vai reagir. Seja eu passando mal, seja eu tendo alguma doença, seja eu, enfim, alguma coisa vai acontecer. Então é importante que daqui a pouco você consiga visualizar esse fator e consiga fazer um novo planejamento, onde você consiga administrar melhor esse tempo, onde você tem, onde você consiga diminuir talvez esse número de horas, porque às vezes não é o tempo de hora que eu fico estudando para eu atingir aquele objetivo que vai ser suficiente. Muitas vezes a técnica que você está utilizando não está sendo tão eficaz, e aí às vezes as pessoas acham que estão estudando pelo tempo de horas que estão ali e às vezes esse tempo não corresponde à produtividade necessária que você tanto necessita. Faz sentido? Então é importante que você faça esse balanceamento, onde você consiga fazer essa análise de um jeito muito mais adequado, para que sim, você consiga voltar, né, fazer uma reconexão contigo e consiga aí se restabelecer para poder se alimentar melhor, para poder ter um momento de sono, para poder ter uma alimentação, fazer uma atividade física, né? Então, um ponto importante talvez que a gente poderia analisar é: faça uma análise de como é que está sendo a sua vida hoje e comece a colocar outras tarefas além do estudo. Então, mas Valéria, eu vou ter que diminuir meu tempo de estudo? Sim, vou ter que diminuir, porque vai ser importante para o meu organismo eu reorganizá-lo para que eu tenha mais produtividade no futuro. Senão eu não consigo. Senão eu tô começando a me enganar. Como assim me enganar? Sim, porque eu começo a estudar, eu acho que eu tô fazendo tudo que eu tenho para fazer, mas em algum momento, que nem eu sempre falo, a cobrança vai vir, né? Em algum momento alguém vai estar te cobrando, e nesse momento não alguém externo, e sim o teu corpo internamente vai começar a produzir algo que não vai ser agradável, onde você vai ter que literalmente parar, e talvez esse parar seja lá perto da prova. Algumas pessoas, elas têm mais dificuldade, talvez seja necessário que você busque um acompanhamento para que alguém possa te auxiliar nesse momento, onde você não se sinta tão culpado de estar diminuindo também as horas de produtividade, as horas de estudo, e talvez você comece a se enganar achando que você não está sendo mais tão produtiva, tá? Então, assim, é importante que você faça essa análise. E como é que você faz essa análise? Sugiro que você acompanhe como é que é o seu dia, um dia inteiro de rotina que você tem, e você vá anotando. Pega um papel, coloque as horas e coloque ao longo da semana o que você tem feito. E aí você vai conseguir visualizar de forma palpável o que você está fazendo em cada tempo e o quanto ele realmente está sendo produtivo ou não. Faz sentido? Porque a partir daí, quando eu consigo também melhorar a minha atividade física, Valéria, mas eu não tô fazendo atividade física, pois então, talvez seja necessário, talvez seja importante que você coloque na sua rotina um momento de atividade física. Em casa, assistindo uma aula no YouTube, assistindo, enfim, fazendo alguma atividade que você possa realizar dentro de casa, mas que você possa se desconectar um pouco em relação aos seus estudos e conectar um pouco de como que o seu corpo está reagindo com tudo isso. E também que você possa também ter um momento onde eu vou parar para começar a me alimentar.
seja em porções pequenas mesmo, né? Não preciso fazer uma alimentação imensa, mas sim em pequenas porções, em pequenos momentos onde eu vou realmente focar na minha alimentação, na minha hidratação, porque daí sim eu vou conseguir ter o meu momento para me alimentar, o meu momento para poder dormir, o meu momento para poder curtir, assistir alguma coisa que eu gosto, fazer alguma coisa ou outra prazerosa que não seja voltada com o mundo dos vestibulares. Se você tiver mais perguntas, coloque aqui nos comentários ou vai lá no Instagram e me deixa um direct. Deixe lá nas caixinhas de perguntas que eu terei maior prazer de poder te ajudar e poder te responder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilhe e me acompanhe aqui nas redes sociais, que eu tenho trazido aí bastante conteúdo para te ajudar em relação aos seus estudos. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau!